Tudo cada vez melhor. Estamos aqui dando continuidade então ao nosso curso de leitura da Lei do Triunfo, né? O autor Napoleão Hill. É uma grande alegria. A gente está hoje fechando a primeira lição. A ideia é a gente realmente reforçar os principais conceitos que o autor trata no livro, então, por isso, ser bastante fiel ao que o autor traz, aos ensinamentos. Então, por isso, a gente está se delongando um pouco mais nessa, como eu falei nos últimos outros vídeos, que é a lição mais extensa de todas desse livro, né? E Napoleão Hill, ele sempre fala, né, também a importância que há em que essa lição ela esteja bem apreendida para que a gente consiga no decorrer de todas as demais lições e conseguindo compreender também. Então, vamos lá, como eu falei no finalzinho do último vídeo, hoje a gente vai falar sobre subconsciente, sobre conhecimento organizado, o princípio da harmonia, o verdadeiro líder, a educação. Nós daremos notas, né, avaliaremos as nossas, como estamos em relação às 15 leis do triunfo hoje e os 6 inimigos mais perigosos, né, nesse caminho, nessa jornada do triunfo. Então vamos lá? Para falar sobre o subconsciente, Napoleão Hill diz o seguinte, nas palavras dele. Ele vai falar um pouquinho sobre o conceito de mastermind, que é justamente o que trata essa primeira lição. Então, quando 2 ou mais pessoas se harmonizam em espírito, né, e produzem efeito conhecido como mastermind, cada componente do grupo se torna investido de poder de entrar em contato e adquirir conhecimento através do subconsciente dos outros membros. É isso que ele vai dizer pra gente, né? E esse poder, ele se torna logo patente, tendo por efeito, então, estimular a mente em um grau superior de vibração, evidenciando-se assim na forma de imaginação mais viva, né? E a consciência de que parece ser um sexto sentido, e através desse sexto sentido que as novas ideias surgem na mente. Então, como a gente tinha falado no primeiro vídeo, se não me engano, né, do Mastermind que existiu entre Emerson, o Firestone e Ford. E ali a gente já falou um pouquinho dessa história que Napoleão Hill conta, né? Que pela união harmoniosa de ambos, eles conseguiam então ter acesso ao conhecimento e ideias que estavam ali no subconsciente desse grupo, né? De cada um desses componentes. E é isso que ele está reforçando aqui para a gente agora, né? E ele vai falar que esse encontro, né? Esse poder que acaba se formando faz com que todos tenham, então, essa imaginação mais viva e acabam, então, concebendo essas ideias que parecem vir de um sexto sentido. Então, transcendendo os 5 sentidos, eles acabam captando essas ideias através de um sexto sentido. E essas ideias assumem a natureza e a forma do assunto predominante, né, no espírito do indivíduo, né? Quando a gente fala assim... vou falar algumas vezes a palavra espírito, só abrindo um parênteses aqui, né? Quando eu estou falando aqui em espírito, eu estou querendo dizer o espírito dos indivíduos que estão ali. Então, considerando que nossa constituição como matéria, corpo material e espírito, é o espírito das pessoas que estão fazendo parte daquela reunião, daquele mastermind, daquele grupo. Então, quando essas ideias, né, elas assumem a natureza, né, do assunto predominante, então estão lá, estão debatendo, alguém colocou uma questão e aí assume essa natureza de assunto predominante. Se todo o grupo se reuniu com o propósito, por exemplo, de tratar determinado assunto, as ideias relativas a esse assunto aparecerão no espírito de todas as pessoas presentes, como se fosse uma influência externa que estivesse ditando, né, essas ideias. E os espíritos dos que participam dessa associação mental tornam-se então magnetos, atraindo essas ideias e pensamentos de uma natureza superiormente organizada e prática de onde ninguém sabe. Então essa é a ideia que o Mastermind promove, né? Então, como eu falei, o espírito de cada um que está ali participando daquela reunião de Mastermind acaba vibrando numa intensidade maior e, através do seu sexto sentido, captar, então, ideias que estão aí de onde a gente
como ele diz aqui em suas palavras, de onde ninguém sabe. E cada espírito, por meio do princípio da química mental, que é o que a gente já explicou nos primeiros vídeos, estimula todos os outros espíritos que compõem então o grupo. E assim a energia se torna tão intensa a ponto de penetrar, então, como a gente falou, que essa biblioteca universal, essa energia universal, e na época eles chamavam de éter, né? A qual por sua vez toca em cada átomo do universo inteiro. Então, se tudo está sendo regido por uma mesma energia, para essa grandiosa energia, quando existe esse espírito de harmonia, essa união envolta, unidas por um propósito, eles acabam então tocando essa energia do universo inteiro. Isso é o que a gente pode também exemplificar quando a gente vê, assim, por exemplo, palestrante, né, tá lá dando a sua palestra, um orador, uma pessoa de reunião religiosa, enfim, tá ali. E de repente ela fala assim, olha, eu nem sei porque que eu tô falando isso, né? Mas alguma coisa aqui para mim falou para mim que eu tinha que falar isso agora. Eu tô saindo do meu script, eu não estudei isso para falar aqui hoje, né? Não me preparei isso, não sei porque que eu tô entrando nesse assunto. E isso acontece por esse mastermind que acontece também entre a pessoa que está lá proferindo, né, algo e as pessoas que estão ali participando. Então acaba gerando esse mastermind e acontece então esse fato. E o que ele vai falar para a gente sobre conhecimento organizado? Ele diz o seguinte: o poder humano é conhecimento organizado. Ele vai bater muito forte nessa tecla. Conhecimento é poder, conhecimento organizado, que se expressa por meio de esforços inteligentes. Então, não adianta ter só conhecimento, é conhecimento organizado e esforço inteligente. Então, intelegeres, né? Escolher dentre onde você vai colocar esse seu conhecimento. O conhecimento de natureza geral, né? O conhecimento de natureza geral. E desorganizado, ele não é poder. Então, é apenas um poder em potencial. Você pode ser uma pessoa que tem ali, né, como pejorativamente a gente ouve falar, né, aquela pessoa que tem obesidade mental, né, porque ela tem bastante conhecimento, mas não faz nada com esse conhecimento. Então, ele é um conhecimento em potencial. E ele vai falar, então, sobre essa ordem, né, essa ordenação desse conhecimento organizado. E a ordem está em tudo, né? A ordem, ela está na nossa bandeira, por exemplo, né? Ordem é o quê? Progresso, que a gente está aqui estudando sobre o triunfo, né? Então, para obter ordem, nós precisamos de ação, precisamos agir e uma ação coordenada que vai gerar, então, esse progresso. Assim, né, como diz no Kaibalho, né, assim como há em cima, há embaixo. Então, essa projeção do que a gente vê, né, no cosmos, né, tudo milimetricamente coordenado, tudo em harmonia. Se algum ajuste ali acontecesse de ação gravitacional, de ação de poder de atração, os planetas se chocariam, o Sol, né, esquentaria demais, digamos assim. Então, tudo está no seu lugar, em ordem, em harmonia. E assim também deve ser aqui embaixo. Tudo deve estar em ordem e em harmonia. E ele vai dizer, então, o esforço organizado é, então, um empenho e coordenação de conhecimentos, né? Mais energia num espírito de perfeita harmonia. Então, se eu vou ter esforço organizado, se eu tenho esse empenho em coordenar esses meus conhecimentos e tenho esse espírito, essa energia de espírito de harmonia. A diferença disso é fracasso. Então, se eu tenho esforço, mas é desorganizado, em qualquer hora, eu tenho muita força, mas eu não me organizo, né? Eu não tenho uma coordenação do meu conhecimento. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu tenho, né, não consigo coordenar esse meu conhecimento, né? E também não tenho esse espírito de perfeita harmonia, eu me deixo levar pelos meus temperamentos sem gerenciar nada das minhas emoções. Então, claro que isso vai levar a um fracasso na vida, né? A diferença do triunfo. E então, se esse é o segredo, né, desse poder, o conhecimento organizado, né, se isso parece ser possível, por que é tão raro de se ver, né? Por que a gente vê a maioria das pessoas, depois ele vai falar aqui no próximo vídeo, né, que vai tratar sobre o objetivo principal definido, já vou dar um spoiler aqui, né,
que 95% das pessoas não tem um objetivo principal definido na vida, né? Então, e 5% das pessoas têm. E são essas mínimas pessoas, mínimo percentual, também são pessoas que acabam triunfando na vida. Mas se parece possível organizar, então, voltando à pergunta, os nossos esforços, por que é tão raro da gente ver? A pergunta, né, que a gente deve se fazer seria que todos nós estamos dispostos a pagar o preço, né, de organizar os nossos conhecimentos. Muito mais do que isso, será que nós estamos conscientes das nossas escolhas, que nós podemos fazer escolhas melhores? Será que a gente está dando importância para o nosso tempo, né? Ou a gente está se distraindo demais do nosso objetivo? Porque o mundo, o universo do entretenimento está aí para isso, né? Eles são muito bem armados para fazer com que a gente se distraia muitas horas do dia e acaba se perdendo no que realmente a gente tem para fazer. Então, uma coisa é realmente algo que não tem o que questionar. Todos nós somos capazes, né? A chave principal estamos dispostos? Né? Qual é a disposição com que nós enfrentamos os nossos desafios? Né? Esse estar disposto é essa disposição de realmente enfrentar e ir superando aí esses desafios, superando zonas de conforto, né, para que a gente possa depois realmente estar nessa zona de conforto. Mas para isso a gente vai precisar muitas vezes romper um pouquinho, vai precisar realmente de esforço organizado. Ele vai falar agora um pouquinho sobre o princípio da harmonia, algo que a gente já comentou aqui nos outros vídeos, o quanto ele fala sobre harmonia nessa primeira lição. E mais uma vez ele continua falando, ele vai dizer o seguinte: a harmonia parece ser uma das leis da natureza sem a qual não pode haver energia organizada ou vida de qualquer forma, né? É o que a gente já explanou aqui sobre o cosmos, né? Essa harmonia do cosmos. Então a harmonia ela vai gerar o quê? Ordem, vai estar tudo ordenado, né? Pensa numa orquestra, né? Sinfônica, tudo ordenado, vai gerar ordem. E na nossa vida a harmonia ela traz também saúde, traz vida, né? A partir dessa criação, desse princípio básico da harmonia. E nas palavras do autor Napoleão Hill, o triunfo na vida é sobretudo uma questão de adaptação ao ambiente. Isso a gente falou lá no primeiro vídeo, né? Então, a adaptação às forças que participam do nosso ambiente. De maneira tal que haja harmonia entre o ambiente e o indivíduo. Então, mais uma vez, depende de nós, né? Depende de nós estarmos dispostos a dominar esse nosso ambiente e sermos, né, protagonistas desse nosso ambiente. E assim, né, ao contrário disso, né, ele faz aqui uma comparação, né? Então, o palácio se torna choça, né, uma cabana, um barraco, né, e vice-versa, em função de reinar ou não a harmonia. Então, independente das condições materiais, o palácio pode se tornar um barraco, né? E a choça pode se tornar um palácio, porque ali reina a harmonia, que é muito maior do que as coisas materiais, né? Que é tudo que a gente pode um dia perder, né? A harmonia é uma virtude que ninguém pode nos tirar. Então a falta de harmonia é o primeiro e muitas vezes o único motivo de fracasso, né? Se a gente não há essa harmonia reinando entre todas as pessoas ali que estão unidas naquele objetivo, é uma das primeiras, né, ou muitas vezes o único motivo de fracasso. Não pode haver música, segundo Napoleão Hill, nem poesia, nem eloquência dignas de louvor sem a presença da harmonia. Então, a arquitetura, toda pessoa bem vestida é um exemplo de harmonia. Então, tudo que a gente vê e nos remete à harmonia, nos remete ao belo, né? Uma boa poesia, uma boa música. O que a gente fala? Nossa, que bonito isso, né? A gente está vendo uma poesia, uma coisa escrita. Muitas vezes o adjetivo que a gente coloca é nossa, que bonito isso, né? Isso é o adjetivo que nos vem primeiro na mente. Ele nos remete também a essa harmonia que a gente conseguiu identificar ali, porque ela está dentro de nós, ali dentro de todos nós, enquanto potencial latente. Então ele continua: não pode haver objetivo definido para aquele que não fizer da harmonia a pedra angular da sua fundação, ok?
Uma das mais delicadas missões do homem consiste em harmonizar as suas forças mentais de tal modo que possam ser organizadas e dirigidas para uma ordenada consecução de um dado objetivo. Então essa é uma das nossas mais delicadas missões, harmonizar as nossas forças mentais. Já falei muito aqui sobre isso, né? Sobre gerenciar os nossos pensamentos, sentimentos, né? De forma que possam então ser organizadas e dirigidas e ordenadas para a consecução de um objetivo. E o que ele vai falar para a gente sobre o verdadeiro líder? Nas palavras de Napoleão Hill, então, ele diz assim: o líder que se desenvolve com êxito e dirige as energias de um mastermind deve possuir tato, paciência, autoconfiança, conhecimento íntimo da química mental, a habilidade de adaptar-se num espírito de perfeita harmonia às circunstâncias que se transformam rapidamente, sem demonstrar qualquer sinal de aborrecimento, né? Então, isso é um exemplo também que a gente aprendeu na filosofia, né? Filosofia estoica, e que diz que para a gente identificar um sábio, que é algo muito raro, né? A gente ter contato com uma pessoa sábia, em geral, essa pessoa sábia ela pode estar passando por grandes desafios na vida, mas ela está demonstrando no seu semblante leveza, alegria, harmonia, né? Isso então é também a postura de um líder. Então, diante das circunstâncias que se transformam rapidamente, não demonstrar qualquer sinal de aborrecimento. Olha que grande desafio, né? Como ele diz antes, né? É uma das missões mais delicadas de todos nós, né? Fazer com que a gente consiga encontrar estratégias diante dos desafios, das coisas que nos incomodam, a gente não demonstrar qualquer aborrecimento, né? Eu lembro uma vez agora me veio, né, o exemplo de um preletor da Setionê, preletor que eu gosto muito, Fernando Marques, e ele disse que quando estava em Ilhéus, acho que é Ilhéus na Bahia, fazendo um grande evento, ele era supervisor, né, e aí uma pessoa veio dizer para ele assim, né, olha, tá faltando gelo, a pessoa estava desesperada que estava faltando gelo no evento, uma coisa assim. Ele olhou para a pessoa e falou assim, ó, primeiro, sorria, né? Agora, sorrindo, você me fala a mesma coisa. Olha, tá faltando gelo lá, vamos, né? O que a gente pode fazer? Então, olha só, né? Ele falou assim, por que a gente deve fazer isso? Porque as pessoas que estão ao redor, participando do evento, se vê alguém com a cara feia, com a cara, né, desesperada, pensa, meu Deus, né? Deu ruim. Vamos embora daqui, porque esse evento não vai ser muito bom não, né? Então a gente tem que estar buscando através, mesmo enfrentando desafios, mas mantendo o semblante alegre, né? E mantendo a harmonia. E o que o autor vai falar nesse capítulo sobre educação? Ele vai falar, né, sobre a palavra educar, que vem do latim, que quer dizer educo, né? Desenvolver-se de dentro. Então, é trazer de dentro o que já existe ali em potencial. É mais do que disseminar conhecimentos, né? Realmente extrair o que já existe, nós já nascemos, digamos assim, com esse potencial. E a diferença em relação a isso, né, é a gente só realmente querer colocar conhecimento e não extrair esse potencial, ou como ele vai explicar aqui, né? A gente tem bastante conhecimento, trabalha, né? Grandes graduações, mas não faz nada com isso, né? Não consegue triunfar na vida apesar de todo esse conhecimento que foi adquirido. Ele vai falar também um pouquinho nesse capítulo sobre a preguiça, né? Ele diz o seguinte: a natureza odeia a preguiça, né? Da vida contínua somente aos elementos que estão em plena atividade, ok? Então, atividade quer dizer o quê? Ação. E a gente vê isso no nosso próprio corpo, né? Se determinada situação ficou sem utilizar determinada parte do corpo, o que acontece? Atrofia, né? Então, a natureza, ela odeia a preguiça. Ela dá vida contínua somente aos elementos que estão em perfeita atividade e ação. Então, a vida, quanto ela mais trabalha, mais ela manifesta a sua grandiosa força. E o conhecimento, então, organizado, como a gente está estudando aqui, e posto em ação, aí está o poder.
Tem uma passagem de Krishna, né, que ele diz o seguinte para Arjuna, no campo de batalha do Bhagavad Gita, né? Ele diz para Krishna, para quem não sabe, ali é a manifestação, a acepção de Deus manifestado físico ali, que está orientando Arjuna, o príncipe Arjuna, na sua batalha que na verdade é uma batalha interna contra os seus defeitos. E ele diz o seguinte para Arjuna, né, que eu acho muito bonita essa passagem: dê-me o ato, purgado de expectativa e de egoísmo, fixe sua atenção na alma, haja e realize por mim. Então, ali todo o enfoque dessa orientação está no quê? Haja, dê-me o ato, haja e realize por mim. Fixe sua atenção na alma, ou seja, não fica pensando, será que eu posso, será que eu não posso? Vai, age, né? Purgado de expectativa e de egoísmo, sem ficar pensando, o que vai acontecer, o que vão pensar e tal. Haja, né? E aí a gente então consegue colocar o nosso conhecimento em ação. E então ele fala sobre essa diferença, né, das pessoas de visão, né, que apesar que conseguem então colocar em ação toda a sua educação. E aqui ele vai falar para a gente sobre ele dá uma orientação, né, para que a gente possa então avaliar como estamos hoje em relação a cada uma das 15 leis do triunfo. Então, para quem não conhece, eu vou elencar aqui cada uma das 15 leis e você vai refletindo aí sobre, se você não sabe do que se trata, a gente vai ter como estudar cada uma dessas leis aqui no decorrer das próximas lives, que isso deve ir até final de agosto, né? A gente estudando cada uma dessas 15 leis. Vai começar na semana que vem, então não perca, a gente vai falar sobre o objetivo principal definido. Como que você está em relação a essa lei? Né, de 0 a 100. Confiança em si mesmo. É a segunda lei. Terceira lei, hábito de economizar. Quarta lei, iniciativa e liderança. Quinta lei, imaginação. Sexta lei, entusiasmo. Sétima lei, autocontrole. Oitava lei, o hábito de fazer mais do que é pago para fazer. Nona lei, uma personalidade agradável. 10ª lei, pensar com segurança. 11ª, concentração. 12ª, tirar proveito dos fracassos. 14ª, tolerância. E 15ª, praticar a regra de ouro, né? Que é fazer aquilo que você gostaria que fizessem para você. Então, em relação a cada uma dessas leis, de 0 a 100, como você está hoje? Essa é a sugestão, a orientação desse curso de leitura, para que a gente faça essa avaliação e no final do curso, né, que a gente consiga então reavaliar se algo melhorou, se estamos melhorando em relação a essa avaliação. Ok? Então esses princípios são mais detalhadamente descritos e o aluno aprenderá como aplicá-los de uma maneira mais definitiva no decorrer desse estudo. E sobre os 6 inimigos mais perigosos, quem são eles? Primeiro, o medo da pobreza. Segundo, o medo da morte. Terceiro, o medo da doença. Quarto, o medo de perder o amor de alguém. Quinto, o medo da velhice. 6, o medo da crítica. Você vê que interessante que cada um desses inimigos mais perigosos no triunfo tem o que na frente? Né? O medo. Medo de ficar pobre, de morrer, de ficar doente, de perder o amor de alguém, medo da velhice, medo da crítica. Né? E para combatê-los, o que a gente precisa? Conhecimento organizado, né? Porque a ignorância e medo são irmãos gêmeos. Então, buscar conhecimento, autoaprimoramento, autodesenvolvimento vai fazer com que a gente tenha, então, estejamos armados para vencer cada um desses medos. Assim, a gente vai despertando mais consciência, né? Que é diferente da gente viver em ilusão. E aí a gente vai diminuindo a ilusão, a gente vai então diminuindo o temor. E aí a gente vai então manifestar o que na nossa vida? Saúde e felicidade, a partir desse desenvolvimento dessa consciência. Então, a consciência do que, Camille? Consciência da minha filiação divina, consciência de que eu sou algo mais do que esse corpo físico. Né? E a ignorância desse conhecimento, né, organizado é igual, então a gente está pronto
para a batalha da extinção do temor, né? Então, se a gente diminui a ignorância, né? Se a gente tira a ignorância, né? Através do conhecimento organizado, a gente está pronto para essa batalha para a extinção do temor. Então, parabéns que você está assistindo esse vídeo, né? Porque você está se preparando através desse conhecimento que eu estou compartilhando aqui, esse conhecimento organizado, para a gente poder, todos nós, termos mais saúde e felicidade em nossas vidas. E finalizando, ele vai dizer algumas frases muito bonitas. Tudo que existe, desde a forma animal mais inferior que vive na terra ou nos mares até o homem, é efeito do progresso evolutivo da natureza. Então, a evolução é uma transformação organizada, na qual nenhum milagre tem parte. Então, tudo que existe é processo evolutivo da natureza. Então, a evolução, ela é uma transformação organizada na qual nenhum milagre tem parte. Então, a gente simplesmente está evoluindo. A mente humana está sujeita a transformações. E é nisso que está a esperança da nossa melhoria. Temos o poder de forçar a nossa mente, né, através dessa busca do autoaprimoramento, do autoconhecimento, né, para que a gente possa promover essa transformação na nossa mente. Lembrando do ato, a gente precisa se empenhar, né? Então, esforço organizado, empenho. E uma das ferramentas que ele vai falar nesse livro, para que a gente possa forçar a nossa mente, é a autossugestão, né? Então, é uma sugestão que a gente traz para nós mesmos, né? E a gente vai sugestionando a nossa mente, o nosso subconsciente de forma organizada, de forma contínua, para que se manifeste todo esse potencial que já existe dentro de cada um de nós. E ele vai falar também o seguinte, né? O homem que é poderoso nada teme. O homem mais poderoso ama a Deus e nunca o teme. E o poder duradouro jamais nasce do medo, né? Então, se achar que a gente está indo em direção ao poder, mas na via do medo, estamos na trilha errada, né? O poder verdadeiro não nasce do medo. Então, a gente vai aqui finalizando essa primeira lição, né? Parabéns para você. E para mim também, né? Estamos juntos nessa. E na próxima semana a gente começa então a segunda lição, que já vai tratar da primeira lei das 15 leis do triunfo, que é a lei do objetivo principal definido. Então está bem interessante esse novo estudo. E se você gostou desse vídeo, então curta, compartilha, para que mais pessoas tenham conhecimento, tenham esse acesso. E até a semana que vem. Muito obrigada, fica com Deus.